Na época que os escravos ainda eram escravos, uma lenda que eu ouvi no ano de 84 deixou muito atual o desmatamento que vivemos hoje. Então, essa lenda inclui Ossanho, deus das folhas, Tupinambá, um caboclo, e os pretos velhos. Roda a vinheta para ver melhor. Bom, antes de começar, eu quero lembrar aos senhores que aquela parte de santos católicos e qual a sua função de milagres foi gravado parte 1, parte 2, que já está sendo providenciado, porque deu problema na segunda parte da gravação e agora nós vamos ter que gravar novamente para os senhores. Então vamos lá para dentro do terreirinho de Umbanda, lá de Dona Santinha, no ano de 1984. Pai João de Angola. Pai João de Angola, um dos pretos velhos, chefe da casa, reúne a turma, onde um dia que não tinha muito movimento, um dia de chuva, eu lembro como hoje, foi um dia chuvoso, bonito. E nós lá, a maioria criançola ainda, aprendendo a vida, aprendendo como é que trabalhava, aprendendo como ter amor, como ter humildade, como ter a tolerância. Bom, dizia ele que no Brasil, e a Umbanda brasileira, que a Umbanda é muito nossa, tem uma história muito interessante e de uma responsabilidade muito grande visto aos desmatamentos. Nós vamos agora imaginar Salvador. Salvador, o caboclo Tupinambá chega para Ossanho e escuta dele a seguinte história, a seguinte mensagem: avise a todos os pretos velhos, que eram os senhores da comunicação da época da escravatura, que tentassem convencer a não desmatarem onde hoje é um Pelouro, porque ali existiam folhas que curariam o mundo. Tupinambá não pensou duas vezes e foi levar o recado de Ossanho, senhor das folhas, para os pretos velhos. Por sua vez, os pretos velhos, mesmo ameaçados, uns ainda encarnados, de apanhar, de sofrer castigos, ainda assim levar essas mensagens a seus senhores. E nesse período, segundo o Pai João de Angola, muitos pretos velhos perderam a vida por dizer a seguinte mensagem: se trouxer as folhas, se vocês não desmatarem o Pelouro, eu trarei as folhas certas e o Brasil não ficará doente. Note que nós não estamos falando da África, nós estamos falando do Brasil já, durante a época da escravatura. Mas mesmo assim, eles desmataram para fazer um Pelouro para castigar os escravos. Muito triste essa fase da nossa história brasileira, porque
ninguém merece passar por um período de escravidão. Mas eles deram um recado. Muitos pagaram com a própria vida e desmataram o Pelouro, onde hoje é o Pelouro, e as folhas certas que eles prometeram nos dar foi simplesmente massacrada, foi destruída para virar um lugar de sofrimento e venda de pessoas a preço de animais. Nem animais merecem aquilo. Então, minha gente, eu penso que quando ele, o Preto Velho, nos disse isso, ele tentou passar uma mensagem assim: por que devemos desmatar? Se Tupinambá nos deu uma oportunidade uma vez de ter a folha certa, talvez hoje o Brasil seria a chave do remédio do mundo. Mas não respeitaram. Então, antes de derrubarmos uma planta, vamos pensar duas vezes para saber se isso é coerente, porque ali pode estar a melhora para as suas dores. Então é isso. Eu acho que deixou bem claro que desde aquela época colonial, a época de desmate já era proibida pelos orixás, pelos caboclos, e levada a mensagem aos pretos velhos, que sem temer pediram a todos aqueles que os escravizavam que salvassem as folhas, as árvores e tudo o que ali existia. Não vamos cometer o mesmo erro novamente. Vamos respeitar essa máxima. Uma planta, uma árvore, não é só uma árvore, é a casa de muitas vidas e nos alimenta e nos cura. Eu gostei muito de ter ouvido aquilo. E como eu sempre digo, hoje muito mais atual do que no ano de 83 e 84, quando eu ouvi essa lenda. Bom, minha gente, por hoje eu vou ficar nessa. Mas se quiserem ouvir mais, continuem mandando. Eu quero ouvir as suas lendas que foram passadas na época do seu desenvolvimento na Umbanda pelos pretos velhos. Tá bom? Ficando por aqui sabendo, nem precisa dizer duas vezes, né? Porque mexeu com vocês? Mexeu comigo, com certeza. Deus abençoe a todos.